Por que o senhor apontou erros na sentença e quais são de forma simplificada para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, é bem evidente que é uma sentença muito frágil. Aliás, eu tenho conversado com juízes de várias instâncias do país inteiro, informalmente, e há uma ampla maioria que considera realmente que a sentença não analisou bem as provas dos autos. Ela, em primeiro lugar, forçou o conceito de corrupção passiva, contrariando a jurisprudência dominante, que diz que é preciso que haja uma relação clara entre uma vantagem indevida e um ato praticado, porque esta é a corrupção segundo a lei. É claro que a pessoa pode discordar da lei, mas não pode inventar uma lei, porque essa é uma garantia democrática. Imagina se cada um de nós inventasse a sua lei. A vida seria inviável, se cada um achasse que vai dirigir no trânsito de acordo com a sua cabeça. Então é preciso que haja regras para que a sociedade seja previsível. O tipo penal é este, a jurisprudência é esta. Neste caso, quem lê a sentença, e eu me dediquei à leitura cuidadosa da sentença, não consegue identificar o laço, a vinculação entre supostas vantagens e supostos atos de ofício, tanto é que o advogado de defesa do ex-presidente Lula entrou com embargo de declaração e essa contradição ficou mais evidente ainda quando ele diz, o próprio juiz diz, que não havia relação com contratos da Petrobras. Ora, se não havia relação com contratos da Petrobras, havia com que, exatamente? Onde está o ato de ofício? E aí ele cria uma categoria também exótica, chamada atos de ofício indeterminados, que realmente é uma inovação e que é difícil sustentar juridicamente. Em segundo lugar, você tem uma lavagem de dinheiro em que o bem não ingressou no patrimônio do suposto beneficiário do ato, porque é público e notório que o bem pertence formalmente a uma instituição financeira hoje. Então, se o bem não ingressou no patrimônio ilicitamente, ingressou ilicitamente no patrimônio de uma pessoa para se transformar, mediante a lavagem de dinheiro, ocultação, dissimulação, etc., num bem ilícito, onde está a lavagem de dinheiro? Em terceiro lugar, uma dosimetria sui generis, que realmente eu fui juiz 12 anos, e sempre havia uma cultura judicial assentada em milhares de decisões, em que, para haver uma pena alta, era preciso que houvesse razões objetivas a tanto. E basta ler a sentença, a parte da dosimetria chamada, que é o cálculo da pena, e ver que não havia nenhuma razão para aquela pena, a não ser exatamente uma ansiedade de fato, punir. E punir no tempo que considera, não o tempo do processo, o tempo das formalidades, mas um tempo que está claramente vinculado ao calendário eleitoral. E esse é outro grave erro, isso é inadmissível, porque, repito, são instâncias diferentes de poder, que devem atuar de modo diverso. Essa é a essência da tripartição funcional do Estado. Ora, se o Judiciário e o Ministério Público passam a atuar segundo o instrumental próprio da política, e no tempo que não é o tempo do processo, juridicamente falando, ela perde a sua razão de ser e perde a sua legitimidade. Tenho dito aos meus ex-colegas, com muito respeito, a causa é nobre, mas os fins não justificam os meios. Eu queria emendar, porque as pessoas não estão entendendo exatamente, governador, qual que é a importância de existir uma relação desse caso em específico com a Petrobras para essa sentença ser válida. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor como juiz de direito, explicasse a importância da conexão do caso do triplex com a Petrobras para ver essa legitimidade do Moro no julgamento. São duas questões. A primeira, a acusação foi esta. Quando alguém é réu numa ação, ele não se defende abstratamente de um conceito negativo que alguém eventualmente tenha. Ele se defende de uma acusação determinada. A acusação formulada pelo Ministério Público foi esta. O ex-presidente Lula recebeu o triplex em razão desses contratos da Petrobras. É essa a acusação. Ele se defende disto. Então, essa é a primeira razão, que é formalmente... Claro, a não ser que fosse um julgamento inquisitorial, medieval, em que você se defende porque você não gosta. Eu não gosto do Leonardo, então ele é culpado de alguma coisa que eu não sei ao certo o que é, mas ele é culpado. Ora, isso é incompatível com o liberalismo político, né? São 300, 400 anos de construção teórica, né? Sólida. E a segunda razão é pela questão da competência, porque o triplex fica em Guarujá.
Na minha geografia, Guarujá fica em São Paulo. Na minha geografia, Curitiba fica no Paraná. E há uma questão de competência territorial. Essa competência territorial só foi flexibilizada, ou seja, um caso supostamente relativo a um suposto apartamento que supostamente seria, isso está sendo do ex-presidente Lula, está no Paraná, porque teria conexão com a Petrobras e com a Lava Jato. Ora, na hora que você rompe esse liame, nem competência jurídica tem. Nem para a vara de Curitiba, nem para o TRF da Quarta. Então, essa não é uma questão, como às vezes se diz, uma tecnicalidade, entre aspas. Não é uma filigrana, é uma questão essencial, porque é um elemento de validade do ato judicial. E por que isso? É importante explicar. Porque o juiz não pode escolher a causa que quer julgar. Assim como quem é julgado não pode escolher o seu juiz. Isso é uma garantia constitucional chamada o princípio do juiz natural. Você não escolhe seus juízes e o juiz não escolhe você para te julgar. Exatamente porque o atributo da imparcialidade, da isenção, o máximo quanto possível, é protegido por essa garantia do juiz natural. E nesse caso, naturalmente, houve uma... a meu ver, muito claramente, foi forçada uma conexão entre esse episódio do triplex e, aliás, quem disse isso primeiro não fui eu, quem disse isso primeiro foram os promotores de São Paulo. Os promotores de São Paulo chegaram a dizer isso. Chegaram a dizer, olha, esse caso é daqui, é nosso, esse réu é nosso. Não, eu não quero dizer se eles estavam, a razão deles. Eu só sei que juridicamente eles estavam certos, objetivamente.